Fala galera, beleza? Chegando aí com a aula 2 ainda da semana 1, lembrando que a gente vai estar sempre trabalhando essa sequência. Aula anterior nós falamos sobre a organização dos seres vivos, para a gente fazer uma base, para a gente ter um entendimento correto de por que a gente começa com bioquímica, os estudos de biologia. Enfim, a aula 2, nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre metabolismo celular. O termo metabolismo hoje em dia se tornou moda, Taxa metabólica, metabolismo basal, metabolismo acelerado, acelerador metabólico. Fala-se muito sobre isso. E o que é metabolismo celular? Nada mais é do que um conjunto de reações físico-químicas que determinam a sobrevivência da célula. Então a célula precisa de metabolismo para poder sobreviver. Esse conjunto de reações físico-químicas determinante aí na vida da célula, ele é dividido, na verdade, em dois subconjuntos. Então nós temos de um lado anabolismo, reações anabólicas, do outro nós temos catabolismo, reações catabólicas. E estes dois subconjuntos eles são complementares. Então, na verdade, uma célula ela precisa constantemente de anabolismo e catabolismo, um complementa o outro. Esses fenômenos são indispensáveis à vida celular. O anabolismo tem a ver com construção, com síntese de substâncias que a célula precisa para sobreviver. O catabolismo tem a ver com a necessidade que a célula tem de degradar, quebrar substâncias para a sua sobrevivência. Um exemplo clássico desse fenômeno é o que acontece durante a respiração celular, lá dentro das mitocôndrias, por exemplo, numa célula eucarionte. Quando a célula precisa de energia, tipicamente ela vai usar moléculas de glicose, C6H12O6. O que acontece ali? Esta molécula de glicose ela vai ser quebrada. Então nós temos aí uma reação catabólica. O produto obtido dessa reação catabólica, ele é usado principalmente no que se diz respeito à energia para sintetizar uma molécula que funciona como uma bateria celular, que é o chamado adenosina trifosfato. Então nós temos quebra de glicose, catabolismo, síntese de ATP, reação de anabolismo. E é importante, inclusive, a gente chamar atenção para uma outra coisa também. A reação catabólica, ela é uma interação exergônica, ela libera energia. A reação anabólica é uma interação endergônica, ela absorve, ela usa, ela guarda a energia em si. No que se diz respeito à manutenção da vida celular, nós conseguimos com isso entender como a célula se mantém viva o tempo inteiro. É através desse fenômeno complementar catabolismo, anabolismo, caracterizando o metabolismo celular, que uma célula fica o tempo inteiro se reciclando, enquanto ela conseguir subsídios nutricionais, digamos assim, para manter esse metabolismo, ela vai continuar se reciclando o máximo possível. Tudo que é possível de ser reciclado, será reciclado. Então ela acaba eliminando o mínimo necessário ali para que ela não precise ter tantas perdas durante a manutenção da sua vida. Todo o nosso organismo depende do funcionamento correto das nossas células, desse metabolismo celular. Então quer dizer que o nosso organismo tem um metabolismo basal, básico, de sobrevivência a partir da sobrevivência dessas células. Quando a gente ouve o termo metabolismo basal, é aquilo que é básico para a sobrevivência. Um acelerador metabólico é algo que vai alterar a velocidade em que as suas reações metabólicas estão acontecendo. Obviamente, com isso nós temos maior consumo de energia e, claro, também consumo de água. Em outro momento, em outra aula, nós vamos estar falando um pouquinho sobre essas referências de consumo e taxa metabólica. A aula de hoje era para a gente esclarecer o que é esse metabolismo celular e, inclusive, para que vocês possam passar a entender um pouquinho melhor o porquê da gente ouvir tanto sobre substâncias anabolizantes. Essas substâncias influenciam os fenômenos anabólicos dentro do organismo.
Mas é bom entender que nenhum tipo de medicamento, de substância, pelo menos por enquanto ainda não se existe isso, pode fazer o milagre de ser administrado no seu corpo e ir diretamente a um local específico que você queira. Então tudo que você administrar no seu organismo com a intenção, né, de alterar o anabolismo, isso vai ocorrer, essa alteração irá ocorrer em todo o seu corpo e não somente em um determinado local. Daí os efeitos colaterais que a gente ouve sobre essas substâncias. Mas nós teremos outros momentos para discutir um pouquinho sobre isso. Hoje a intenção era só esclarecer o que é o metabolismo celular, ok? Então, ó, bioquímica, metabolismo celular, manutenção da vida da célula. Espero que tenha esclarecido um pouco, né? Basicão aí. Se curtiu, deixa o like, se inscreva no canal, deixe dicas aí. Até a próxima. Valeu!